Esse contato aí mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, que era para dar tempo dele pensar, remoer, né? E a gente agradece a tua presença. Realmente não é algo só para o Moidu, mas aqui tem uma questão de apoio pessoal minha. Eu sou um admirador do trabalho do D'Ambrosio de longa data. Fã 01 do canal. Acompanho ele há bastante tempo, né? Foi ele que trouxe aflorou essa paixão aí pelas machadinhas, pelo machado. Então ele aceitou o desafio, andou 1000 quilômetros para estar aqui, né? Ele, a Thaís, né? Então, muito obrigado, D'Ambrosio. Pessoal, então aproveite o máximo aí para extrair conhecimento, perguntem, né? O homem tem recurso, né? E tem conteúdo para passar para vocês aí. Então, pessoal, a oficina, que é a oficina principal do evento, que é a oficina do tema do evento, que é a machadinha, né? Então aproveite essa oportunidade, pessoal, que realmente para nós é um grande feito. Fica contigo aí, Yocir D'Ambrosio aí. Se o pessoal aí vai escutar bem também, eu vou ficar mais voltado para cá, né? Se quiserem passar para o outro lado, então fala povo do mato, né? Pessoal, eu fiquei muito honrado quando o Abraão entrou em contato comigo. Eu confesso aí que eu falo bem para uma câmera no meio do mato sozinho, só a natureza me avaliando. Já é muito diferente, depois você publica o vídeo, você está de boa. Eu dou algumas palestras aí pela minha entidade lá, que é o SVO. Eu já vou falar um pouquinho a respeito. Mas um público grande assim, eu já fico um pouco mais tímido, porque eu sou um cara mais tranquilão. Eu sou tímido. Eu vou me apresentar um pouquinho, acho que a maioria já me conhece. Então, meu nome é Yocir D'Ambrosio, eu sou do canal Grupo Gato do Mato. O Grupo Gato do Mato começou em 2008, 2009 comigo e Deus. Aí eu já coloquei o nome do grupo porque eu achei que em algum momento alguém ia participar. E foi mais para mostrar a minha rotina no meio do mato, o que eu fazia e acompanhar um vídeo de alguém. E eu nunca imaginei que isso ia chegar nesse nível, né? Eu ainda considero um canal muito pequeno, porque tem aí 38 mil inscritos, um pouquinho mais. Para mim isso é um canal pequeno. E não me vejo assim uma estrela para dizer que o pessoal gosta dos vídeos do D'Ambrosio. Fico muito honrado pelo convite, muito honrado de estar aqui. O que eu vou falar para vocês aqui é meu uso pessoal e meu particular. Não é nem a verdade absoluta, porque cada um se adapta de um jeito a tal ferramenta. Então eu sou técnico de enfermagem, eu trabalho em UTI 28 anos de UTI. Nos últimos 5 eu sou necropsista. Então faço as necropsias, as autópsias lá no SVO. Testando os machados nos mortos. Testando o machado, por isso que eles têm que estar sempre afiados, né? Para desmembrar certinho. Corta essa parte do vídeo. Isso aí, então, porque não pode espalhar. Eu sou formado em teologia, em gestão pública e devido ao SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos, eu fiz uma pós em perícia criminal. Então, só pra gente estar sempre estudando alguma coisa e um amante dos machados e machadinhas aí inconfundível, né? Eu sou de família italiana, de lado de pai e de mãe. A família do meu pai era toda aqui de Caxias do Sul, mas foram todos para Capinzal, em Santa Catarina, e região central. Eu nasci em Curitibanos. Então, família de italiano dos dois lados. O meu nono era carpinteiro, então já vem um pouco aí da paixão pela madeira, pelo trabalho manual. E a gente também era de região fria, acabava sempre usando fogão a lenha, então minha mãe meio que convencia a gente a cortar a lenha para ela, mas ela dava o exemplo, uma italiana muito brava, magra, alta e fortona. Ela ia lá, afiava o machado, rachava a lenha, falava: agora é a tua vez, racha a lenha para a mãe. E aí começou o uso da ferramenta em si, mas do jeito tradicional que a gente sempre conhece. Eu fui desbravador aí dos 10 aos 15 anos, fui líder depois disso. E em 93 eu ganhei minha primeira machadinha. Essa bitela aqui foi feita por um mestre desbravador, né, um chefe de desbravador, mestre Aldo. Foi um dos meus mentores na vida mateira. Um cara com uma carga de conhecimento altíssimo, também estudava muito e sabia repassar de uma forma grandiosa. Ele me presenteou com essa primeira machadinha, que esse aqui já é o 4º ou 5º cabo
nos 30 anos de uso dela aí. E no ano seguinte, o meu irmão era militar já. Ele me deu, como ele já estava no quartel, ele me deu essa Imbel, que é a Imbel Pantaneira. Todo mundo conhece, né? Um clássico esse aqui da Imbel. Então eu tinha essas duas machadinhas e virou a paixão da minha vida a tal da machadinha. Então eu ia para acampamento, levava a tal da machadinha e sempre indo e vindo com a machadinha, e a gente acaba desenvolvendo uma paixão meio única. E as coisas foram meio evoluindo, vai comprando uma aqui, uma ali, você gosta do modelo. E em casa eu tô com 140 machadinhas, eu achei que tinha trazido 74, parece que se perderam umas 12, 13 na estrada, eu não sei onde elas foram parar. Deve estar dentro do caminhão azul. Deve dentro do caminhão azul ali, que o Céu me encontrou no caminhão. Duas estão por aí, então aqui está parte da coleção, porque eu tenho um pouquinho para falar de cada uma, então até amanhã de manhã a gente consegue terminar essa oficina aqui. É só uma apresentaçãozinha básica, galera. A gente não vai falar especificamente de sobrevivência, como o Costa colocou de manhã, né? A situação de sobrevivência é uma, a situação do bushcraft que a gente gosta de praticar é outra. A gente vai falar aí de um acampamento controlado, que é isso que a gente está fazendo, que a gente vai para se reunir, que você vai para se divertir. Uma situação de sobrevivência, você vai usar o que você tiver a teu recurso. Se você tiver uma tampa de uma latinha de leite ninho, aquilo lá vai ser a tua faca de sobrevivência. E porque nas últimas décadas se fala muito da faca de sobrevivência, né? Uma faca grande, pesada, que vai suprir toda a necessidade dentro do mato. E o nosso objetivo aqui é falar realmente do machado no nosso uso do dia a dia, não na sobrevivência, né? Isso é incontestável, né? A gente falar que o machado, a machadinha dentro da atividade mateira é algo realmente muito útil. A gente pega uns grandes nomes aí, Kefart, Nesmuk, ele já falava num conjunto aí de uma faca pequena, fixa, um canivete e um machadinho que fosse portátil. Então, eu adicionaria então aí nesse uma serra dobrável, né, pra gente estar, então uma serra fixa, uma faquinha fixa aí, uma Moraknife da vida, um machado de pequeno porte e uma serra dessa aqui, você vive no mato. Acho que você vive literalmente, você consegue fazer o que você se sentir à vontade para fazer, né? Porque tudo você consegue fazer com a machadinha. Já a faca, cada um tem a sua utilidade, né? A faca é para cortar, é para você processar teu alimento, e a machadinha, o machado vai fazer o serviço bruto sem medo nenhum. Então grandes nomes aí sempre falavam nisso, você vai usar um machado, uma machadinha pequena. Se você não for escalar o Everest, aí eu acho que uma machadinha pequena, aí uns 700, 600 gramas, não vai fazer até 1 quilo, não vai fazer tanta diferença na tua mochila, como essas em cabo em polímero da Fiskars, que são leves, ou esse modelo novo aí da própria Moraknife, né? Ela não é para serviço pesado, mas a tal da machadinha no mato é a mesma coisa que uma arma. Melhor você ter e não precisar do que você precisar e não ter. Então a coisa se complica muito mais aí. Tem uma frase aí que eu gosto muito do Morse, que o Costa citou aí de manhã, né? É uma frase que ele fala assim: o machado é a mais importante das ferramentas básicas no mato. Fora do fogo, né? A machadinha, pouco mais você pode contribuir mais para viver confortavelmente no mato do que você saber usar corretamente um machado. E eu sempre falo aí que é uma ferramenta mal compreendida justamente por causa disso, porque se divulgou tanto a faca tática, a faca de sobrevivência, que o pessoal deixou o tal do machado e a machadinha de lado. Então é algo que eu não me vejo no mato com uma condição decente de trabalho no mato e passar 2, 3 dias sem você ter um machado bom para processar uma lenha, fazer um abrigo talvez assim, igual o pessoal fez aqui no Moidu, né? Um abrigo simples aí, mas com uma faca o trabalho já fica mais difícil, já cansa mais o braço. E um machado com a habilidade certa, você consegue se virar bem. O pessoal brinca aí com a minha... Cadê o Charles, né? Brinca aí com a faquinha de pescoço. Eu já justamente estava usando pela situação do encontro, né? É uma machadinha muito leve, tem menos de 300 gramas, então você acaba nem sentindo o peso no pescoço. Não se torna desconfortável.
Quem passou pela minha base embaixo ali viu uma mesinha de taquara lá, então eu fui buscar toda essa taquara na beira do lago lá, processando com essa machadinha. Eu não trouxe facão, uma machadinha leve, não te cansa o punho, nada. E um corte limpo, porque ela é muito fininha, é boa de trabalhar. E com a habilidade certa você pode arremessar ela também, se for preciso como uma arma. Então, como faz parte do evento, o Charles chegou perguntando dessa machadinha e por sorte eu trouxe e usei, né? Então existem muitos modelos, eu trouxe vários aqui, a gente não vai, agradeço aí quem adquiriu o PDF sobre a história do machado, né? Que era mais uma introdução para essa oficina. Nós não vamos falar sobre a história toda do machado, para vocês não cansarem de ouvir tanta falação. Eu vou comentar a respeito só desse aqui. É meio clássico para quem conhece, esse é o machado do Otzi, né? Não sei como pronuncia isso direito. O Otzi é aquela, todo mundo do bushcraft sabe, ele foi o primeiro bushcrafter conhecido, aquela múmia lá dos Alpes italianos. Ele tinha uma machadinha de cobre, mais ou menos desse estilo. Isso aqui foi o cuteleiro Rodrigo Assunção que fez para mim, me mandou de presente, foi um baita de um presente que veio para agregar a coleção. Ele fez aqui em madeira de pau-brasil. Ele forjou realmente o cobre, enrolou com tira de couro aqui para aparecer realmente a machadinha do Otzi. Eu vou passando para a galera, quiser ir pegando e passando. Ela não tem fio, mas cuidado para não machucar ninguém. Não machucar a machadinha. Não machucar a machadinha, o teu dedo é o de menos, né? Não, brincadeira, pessoal. Eu fiz 2 réplicas também, porque eu tinha um machado que eu elogiei muito e acabou quebrando, porque eu sabia que ele ia quebrar. Foi aquela machadinha da Parabone com escoteiro, que tem um cabo de plástico. Se você tem e já quebrou ela vai quebrar. Se você não tem, não quebrou ainda, Paulo? Quebrei. Quebrou? Então se você tem e ela não quebrou, você saiba que em um momento ela vai quebrar. Eu separei o aço das duas e fiz 2 machados do Otzi para mim. 1070, uma antiga fiação, essa aqui em cedro, essa em goiabeira. Essa aqui tem um vídeo usando, que é aquele vídeo da alimentação mais no fogo, mais tradicional. Eu processei um pouco de lenha com essa machadinha. Nossa, Abraão, por favor. Essas aqui estão afiadas também, não a ponto de... É só para o pessoal cuidar, se quiser aí dar uma olhadinha. Então não tem como a gente falar de machado, que um dos machados mais preservados e antigos foi o machado do Otzi, que já clareou muitas coisas aí no mundo atual e ainda para nós, para a história do bushcraft, né? A arte do Otzi e o machado dele. Então a gente tem um exemplinho aí para carregar. Depois vocês vão ter acesso aqui para pegar, dar uma olhadinha. Cuidado com os dedos, por favor, que a maioria está bem afiada mesmo. Então, vocês vão poder ter acesso aqui de boa. Existem muitos modelos de machado e machadinha, e o pessoal sempre me pergunta qual que é a mais ideal para bushcraft. Aí a gente já entra num assunto muito mais delicado, que abre um leque monstruoso, né? Porque eu sempre pergunto, quando eu falo, qual é a melhor machadinha para bushcraft, D'Ambrosio? Eu falo, meu Deus do céu, agora vamos lá, o que você quer fazer no mato com a machadinha? Aí eu preciso rachar a lenha. O Costa tá com um problema para rachar a lenha, eu indiquei então um X27 para ele, que é um Fiskars aqui próprio para rachar a lenha. A gente vai ter o prazer de usar aqui, Costa. Então depende muito do que é o teu objetivo. Eu quero uma machadinha para usar para qualquer coisa no mato. Aí já é uma pergunta mais fácil para eu responder, né? Aí que o cara se engana e fala, mas tá, você quer de quanto? Como que é o teu orçamento? Você quer uma machadinha de R$3.000? Tem uma Grand Force Brook ali do Abraão, que é maravilhosa. E aí não pode usar. Não pode nem pegar, né? Não, pegar eu peguei, mas eu não cortei nem papel com ela. Então... Mas eu duvido você colocar ela na roda pra gente pegar nela. Ele não deixa. Tem um ditado que fala assim, ó, machado você só usa o teu, você nunca empresta de ninguém, diz que não é ético você emprestar um machado de alguém. Meu braço, eu tenho que comprar um outro. Tem que comprar outro para emprestar. Uma réplica. Exato, então aí. Olha, Pegou corda!
marca do dedo no metal ali, pelo amor de Não toque no machado. Não derrube, por favor. Ô, Bravo, Deus, Abraão, bravo, obrigado. Deus o livre. Então, isso ali é um machado de 3 mil reais, tá? Do Abraão. O pessoal me pergunta, você quer qual que é o machado ideal? Eu falei, qual que é o teu bolso? Você quer uma machadinha Não pode usar, hein? Uma machadinha de 50 reais ou uma machadinha de 3 mil? Que daí eu começo a ter uma base para indicar, né? Que tipo de machadinha é ideal. São Romão, né? Se eu não trouxesse uma São Romão, acho que eu ia apanhar aqui. Então, é uma das clássicas, né? E é levinha. É. Então, voltando aqui, existe assim alguns modelos específicos. Machado nos Estados Unidos tem mais de 150 modelos, cada um com seu nome, cada um com a sua região. Eu trouxe só 100 modelos para não, vamos trabalhar só nos mais básicos, né? A gente trabalha assim como eu sou neto de carpinteiro, então a gente sempre via meu nono com uma machadinha de carpinteiro, que era sempre extremamente afiada. Sempre foi uma machadinha leve, então eu trouxe os modelos de machadinha de carpinteiro, uma clássica São Romão, trouxe uma Tramontina que o pessoal desdenha dessa machadinha, acabei brincando com o pessoal no grupo, aí o Selmo foi um, né? Falou, tô com vergonha de postar, eu falei, não, essa machadinha é muito boa, depende muito do propósito que você quer. Se você pegar um carpinteiro, ele não vai querer um fiscais igual eu tenho, ele quer uma machadinha dessa aqui, porque é leve, extremamente afiado, ele pode afiar rapidinho no serviço dele, corta madeira que é uma beleza. Então temos uns modelos aqui de machadinha de carpinteiro. Eu tenho uma Spring aqui americana, que também é usado tanto para madeira quanto para pessoal que usa para carpete. Também tem o tradicional martelo e o ranca extrator de prego, né? Além da machadinha em si. Eu tenho outra machadinha americana que também é própria para carpintaria. E eu refiz o cabo, eu restaurei ela. Extrator de prego, martelo, a própria machadinha. Começamos trabalhando com esse modelo aqui, que são os modelos mais clássicos. Ah, eu sou carpinteiro, então o que você precisa? Ter uma machadinha. Aí onde se inventou a machadinha multitool, que eu trouxe um pouco do histórico da Bridgeport para vocês, para darem uma olhadinha. E atualmente existe que tem carpinteiro que não vai comprar, porque isso aqui agora está custando R$1.000, mas porque tem pé de cabra, martelo, machadinha, extrator de prego. É uma ferramenta útil para estar na ferramenta, na caixa de ferramenta. Pra você não estar com um martelo, com um pé de cabra separado, com uma machadinha separada, você tem uma multitool, que é o pato, o famoso pato, que o índio branco aí sempre comenta, mas é uma machadinha que funciona para o propósito dela. Nesse padrão aqui, as chinesas, descartamos os comentários. Aí, na classificação, a gente tem um machado de rachar, que eu separei esses 4 aqui para vocês. São 2 fiscais. O machado que eu tenho brasileiro mesmo, que é machado antigo para rachar lenha, acabei não trazendo ele. Eu trouxe só os modelos aqui da Collins, que você pode usar para rachar lenha. Os fiscais, que são os clássicos, eu tenho o X15, que apesar de ele ser menor, ele tem uma cunha já mais avantajada que os machados mais simples de corte. E vocês querem rodar aí também? Pelo menos para ver a parte de corte. Você vê que é um peso elevado, porque é uma machadinha que foi feita para rachar mesmo. Nós temos as machadinhas de corte, que eu gosto de falar que ela é diferente do machado para rachar. Vou pôr em comparação aqui, né? A gente tem um machado para rachar a lenha, que no Brasil isso não é muito comum. Um machado para corte, que é a diferença, ele tem uma cunhagem muito mais fina, que ela é próprio para corte, como a gente tem um machado desgalhador ali da Wenzel, né? O índio branco está com um ali para mostrar. Aqui o fio não tá Tem o desgalhador, que é um machado próprio para corte também. Então são propósitos diferentes. Então o pessoal me pergunta, Ambrósio, qual que é a melhor machadinha para Bushcraft? Eu falei, gente, qual que depende do uso que você quer para estar o machado. Machado de corte é diferente do machado de rachar, e assim a gente vai tentando entender o que é a tal da pergunta. Ah, Ambrósio, eu quero uma machadinha só para fazer meus carvings no mato. Daí já é outra conversa, aí depende também. Essa aqui, se você tirar essa unha em cima, você consegue trabalhar com carving
pelo peso dela ser leve, só que a unha atrapalha, então você teria que fazer uma modificação de unha, consegue trabalhar, ou você pode comprar uma mais cara aí da Crosser, né, para você trabalhar com madeira. Esse aqui você vai trabalhar só com carving, ela é muito mais leve, muito mais gostosa de trabalhar. O embaixador tá aqui, ó. O embaixador tá aí, pode fazer encomenda. Eu gosto muito dos meus carving dessa X5, que é bem pequena. Nenê. Aí também não tá tão acessível pra gente, porque ela é importada, ela é mais cara, mas para carving ela é muito boa também. Temos os modelos aí já artesanais para carving. Então eu falo assim, ó, por isso que as perguntas são, o que você quer fazer com uma machadinha no mato, no bushcraft, quanto que você quer gastar com ela e qual o objetivo dela. Você quer rachar lenha, então eu tenho uma bruguineira aqui que não é específica para entalhe, mas serve muito bem para isso. Já tem seu custo mais elevado, mas também é ótima para trabalhar, para carving é muito boa. E no geral assim, ó, a melhor machadinha é a que o teu bolso pode pagar. Se é uma São Romão, essa vai ser a tua melhor machadinha. Se é uma Grand Forest Brook, essa é a melhor machadinha, depende do teu bolso. Ou, se você puder, você pega uma de cada, que daí é melhor ainda. Né, Abrão? Pega uma de cada, o Abraão também tem uma para cada situação. O Abraão tá acompanhando a machadinha dele. Ele se Esse perdeu aí já. nem respira. Ninguém derrubou, né, Abraão? Ninguém derrubou a tua, não. 3 mil. Não, olha, eu já vi o Abraão usando a machadinha dele, não essa específica, mas nos vídeos Essa dele nunca usou. tem usando. Nem que ele passou punindo a semana inteira pós-campo, mas ele Essa aí usou. tá pro aqui, Deixa eu olhar o scriptzinho aqui, né? A gente vai falando e se perdendo. Então, falamos aí de carpinteiro, machado de rachar, machado de cortar e a machadinha, que é as clássicas, né? E eu gosto sempre de falar que tem a machadinha que é integral, essa é uma steel wing americana. As integrais que a gente chama que ela é feita num aço só até o final do cabo, né? Essa é uma integral com cabo em couro, não é clássica. Essa é uma artesanal, feita pela FASB também, integral, é uma machadinha muito boa para carving também, eu já usei, mas ela tem um certo peso, talvez o punho canse um pouquinho, que são as integrais que eu gosto de falar. Eu tenho uma Navarre aqui, que já é primeira linha, né? Essa é uma machadinha acima de R$1.000, também integral, com cabo em Celero. Essa é uma machadinha que você pode usar sem medo. Vamos baixar aí um pouquinho para as opções mais baratas aí, né? Temos uma da Simo também, se você quiser fazer carving com ela é boa, uma machadinha leve. E eu trouxe em homenagem ao povo gaúcho que me convidou. Aqui é uma Saiko muito rara de se encontrar à venda, é uma Saiko Florestal. Essa machadinha é muito leve, mas vendeu muito nos anos 2000 essa machadinha, de repente sumiu do mercado, é difícil de encontrar. Só um exemplo de uma machadinha integral. E temos aí as N opções que tem aqui, que são de cabos tradicionais, né? Eu tenho um Collins, que é o mesmo modelo da machadinha e de enfeite aqui do mostruário nosso aí no Moidu, só que com cabeça laranja nesse modelo tradicional europeu. Esse aqui é um modelo tradicional europeu, modelo alemão, né, que se difundiu muito aí. Esse eu tenho uma Collins, então um cabo de madeira e cabeça tradicional alemã, sempre cunhada, né, com cunha. E os modelos aqui, uma CRKT americana também, puxando mais um vikingzinho, mas modelo um pouco diferente. As artesanais aí de grande escala, aí, tipo do Navarre, que é um nível mais elevado. Temos uma Tramontina que o pessoal também talvez alguns não conheçam muito, talvez essa é a Tramontina Caçador. Tem 3 modelos dessa aqui, de 600, 700 e 800 gramas de peso. Essa está no meio aí de 700 gramas. Esse modelo aqui o pessoal chama de modelo canadense, né, que é um pouquinho diferente do modelo europeu. Particularmente, como a minha primeira foi mais nesse estilo, então eu tenho uma atração maior por esse modelo da Tramontina, que é o modelo Caçador. Mas o modelo europeu também é tão funcional quanto, né? Depois, se a gente tiver
mais um tempinho aí eu explico o porquê desse modelo, por que ele é diferenciado do modelo tradicional, por que a Europa mudou o modelo tradicional das machadinhas, né? Colocou esse detalhezinho, isso aqui mais para proteção de cabo, que você tem uma área maior de contato com o cabo, acabava tendo que trocar menos cabo, que o mundo foi desbravado aí no machado, né? Hoje a gente tem a facilidade da motosserra, antigamente era tudo no machado. Então o cabo era trocado aí bem direto, né? Então eles faziam de tudo para proteger. Um dos modelos aí que eu mais recomendo, uma pergunta que eu respondi recentemente, é que se eu pudesse escolher, tivesse que escolher apenas uma machadinha de todas as que eu tenho, tirando as artesanais, que são de grande nível, eu escolheria aqui uma Husqvarna. Essa Husqvarna é feita pela Hultafors na Suécia, né? Então é uma machadinha de alto nível, só não tem um acabamento tão bom quanto a do Abraão ali, da Gränsfors-Bruch, mas é uma machadinha de alto nível. O Jorge tem uma, usa muito a machadinha dele. Então, se eu tivesse que escolher apenas uma, seria esse modelo da Husqvarna, pelo ser tradicional e tão eficiente quanto. Tem alguns, os que eu uso para entalhe, esse foi um amigo dos Estados Unidos aí que mandou. Ele forja nesse padrão europeu clássico, mas ele põe uma fiação Scandi aqui, com 0 graus mesmo, sem microfio, próprio para carving, com a fiação das moras, né? Aquela fiação bem agressiva, com um corte muito delicado, exclusivo para você trabalhar com a madeira. E os cabos em polímero, tem gente que dá uma entortadinha de nariz, né? Eu tenho comprado muitas com cabo de polímero para testar a qualidade. Então eu tenho agora de vários países. A Fiskars é finlandesa. Nós temos a Lexivon, que é uma machadinha parecida com a Fiskars, cabo em polímero também com fibra de vidro. A empresa é americana, mas essa machadinha é produzida na China com uma qualidade muito boa. Tem um vídeo de eu rachando o tronco com essa machadinha, então ela aguenta o impacto, é muito tranquilo. Aqui eu tenho uma polonesa também, que também no mesmo padrão de fibra com polímero de alta qualidade. Eu sou traumatizado, eu estava brincando com o Abraão, eu fui traumatizado aí com aquelas chinesas com cabo de polímero que quebra na primeira usada. Aí eu tinha uma resistência muito grande, porque o visual de uma machadinha com cabo de madeira, mais bonito, é muito mais lindo, né? Lógico, eu prefiro isso do que isso aqui. Mas o cabo em polímero dá um conforto muito maior, um peso reduzido e a vibração na hora de cortar a lenha é muito menor com uma machadinha ou um machado grande com cabo em polímero e fibra. O impacto é melhor. Então, assim, compre uma boa e você tem que testar para ver o que você se adapta. Por gosto, eu sempre iria com cabo de madeira. Mas as cabos em polímero têm aí seu grande mercado e sua grande vantagem no uso. Em peso leve, em vibração. Quem usa muito machadinha sabe que você que desgalha, que derruba a árvore, ela vibra muito no braço. Se você usar o dia inteiro, no final do dia você está com o braço dolorido. Então um cabo em polímero já te ajuda bastante, porque ela dá uma boa absorvida no impacto na hora de usar. Da linha aqui da Husqvarna, nós temos de cabo de polímero que eles estão investindo aí ultimamente. A cabeça eu sei que é forjado também pela Hultafors, mas o cabo em polímero e fibra de vidro eu não sei quem está produzindo para a Husqvarna, mas ela é muito boa, assim como as Fiskars. Da Alemanha tem a Gardena, muito semelhante, porque a Gardena é produzida na Alemanha, mas pela Husqvarna. Então eles só mantiveram a marca e mantiveram o mesmo modelo e só mudaram a cor, né? Só muda a cor, é a mesma machadinha produzida pela... Ali tem um modelo maior da Husqvarna, já com protetor de cabo. E um clássico aí que se difundiu muito nos 20 anos aí de Bear Grylls, né? A Gerber, que patrocinou o programa há muito tempo. A Gerber tem uma que a gente chama de exclusivo aqui para Bushcraft, um desenho exclusivo deles, também cabo em fibra com polímero, com um detalhe de sobrevivência no cabo, né? Que a Gerber gosta muito dessa linha, né? Aqui, você botar um paracorde, um isqueiro dentro do cabo, ou se você quiser usar sem, ele é oco por dentro. Também é uma machadinha muito boa de uso e tem o seu custo elevado por ser Gerber, né? Também.
Tem que ir testando e usando para decidir. Eu tenho um problema com machadinha de cabo inteiriço, que eu falei, essas integrais, porque tem muito cuteleiro que gosta de inventar moda e bota um cabo bonito, um cabo pesado, e você acaba tendo mais peso no cabo do que na própria cabeça, e você na hora do uso isso vai atrapalhar muito, então tem que cuidar na hora de comprar para saber que equilíbrio que o cara fez. Essa é uma machadinha que é de coleção, é antiga, mas se você for usar, ela tem uma cabeça muito leve.